amado Pai querido, obrigado, meu Deus. Meu Deus, estamos, meu Pai, aqui nessa segunda-feira. Completamos, vencemos, meu Pai, essa terceira semana. E vemos, meu Pai, os detalhes. O Senhor está em tudo, meu Deus. Meu Deus, quando nós começamos, Senhor, a sair e subir para uma outra atmosfera, meu Pai, quando começamos a subir, meu Deus, entendendo que o Senhor trabalha com aqueles que possuem o espírito da persistência, consistência, continuismo, aquele, meu Pai, que entendeu o poder da graça, meu Deus, que está vencendo. Nós vencemos, meu Pai. Já foi 3 semanas, nós vencemos, Senhor, sim. Estamos indo para a 4ª semana, meu Pai. E já vemos testemunhos, eu já vejo, meu Pai, eu já vejo o que o Senhor está fazendo na vida do Teu povo. E sou muito grato por isso. Obrigado, meu Pai, por fazer parte disso. Meu Pai, que aqueles, meu Pai, que receberam, meu Pai, sejam gratos e não parem por aí, meu Deus. Continuem, Senhor, a jogar as sementes. Que aqueles que ainda não receberam, não desanime e que continue jogando as sementes. Que aqueles que estão recebendo, meu Pai, não pare, continue jogando as sementes, meu Pai. É no sol, é na chuva, meu Pai, é na tempestade, é na dificuldade, é na aflição, é na doença, é na cura, é na miséria, na prosperidade. Continue jogando as sementes, mesmo com lágrimas, porque aqueles que foram, meu Pai, com lágrimas, voltarão com feixes de alegria, Senhor. A Tua palavra garante, Senhor, que a volta, meu Pai, será gloriosa, de boas novas. A volta, meu Pai, daqueles que são disciplinados. Sim, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, meu Deus. Talvez, meu Pai, pensamentos, palavras que falamos, feridas, meu Pai, que não foram cicatrizadas, Senhor. Cure as feridas. Visita, meu Pai, a cada coração. Meu Pai, que as feridas, meu Deus, que ainda estão abertas, feridas que não foram tratadas, feridas que nos impedem, meu Deus, de viver a plenitude, a abundância do Teu poder, do Teu Espírito, dos planos que o Senhor tem para nós e para a nossa descendência, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer à tona, que o Senhor possa, meu Deus, ensinar a cada um de nós, como, meu Pai, sairmos curados, livres. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude, que essa reunião, meu Pai, seja, meu Deus, uma reunião que o Senhor se agrade. Meu Deus, eu não preciso pedir muita coisa, mas que o Senhor possa se agradar dessa reunião. E que essa reunião, meu Pai, seja feita, meu Pai, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua graça. Meu Pai, que o Senhor venha nos revelar, que o Senhor venha nos entregar discernimentos, revelações. Meu Pai, que cabeças sejam transformadas, que mentes sejam renovadas, meu Pai. Que possamos crescer a cada dia. E que cada palavra, meu Pai, seja não somente, meu Deus, uma informação, mas que seja uma formação. Porque informação nós temos demais, mas que essa palavra venha para nos formar, para nos lapidar, para nos ensinar, e que cada um de nós venhamos pegar e praticar as palavras que é liberada deste altar. Que o Senhor use, meu Pai, este servo aqui, Senhor, para conduzir, meu Deus, já muitos, esse tempo, meu Deus, de pós-escravidão. Que as escravidões, meu Pai, esse tempo de escravidão venha a ser extinguido hoje. Meu Pai, que hoje se encerra, meu Pai, situações escravas, escravidões de mentes, escravidões emocionais, escravidões sentimentais, financeiras. Sim, meu Deus, que o Senhor encerre, meu Pai, e que nós venhamos a viver, meu Pai, o melhor tempo da nossa vida. Dê um basta, meu Pai, no tempo, meu Deus, que o Egito e o faraó mandava, Senhor. Mas que seja o Senhor, meu Pai, o Deus hoje, o Todo-Poderoso. Aquele que fez, aquele que tirou e aquele, meu Pai, que vai levar a todos nós para essa terra prometida. Essa terra, meu Deus, que mana leite e mel. Muito obrigado, meu Deus.
Conduza esse trabalho. Que seja o Senhor e não a mim. Que seja um dia glorioso. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Te fala, eu creio nisso. Eu confio. Esse será o melhor ano da minha vida. Unção de governo. Irei governar o ano, o meu espiritual, emocional, financeiro. E fala, você também. Já declara para a vida dessa pessoa. Deus te deu graça para isso. Fala para ela. Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Repita-me comigo, transborde. Há uma palavra. Eu lembro que quando eu ouvi esse culto pela primeira vez, mudou coisas na minha mente. Alterou. Escamas caíram, comecei a entender muitas coisas. Mas a gente sabe que não é só ouvir. Você precisa trazer à tona coisas. Nós deixamos de viver muitas coisas em nossa vida, porque nós decidimos também não mexer em sujeiras, que muitas vezes está escondida debaixo do tapete. Quem já fez, ou até mesmo presenciou, pessoas limpando a casa, e levantando o tapete e jogando coisas, sujeira, pó para debaixo do tapete. Com sinceridade. Muitas coisas na nossa vida acontecem desse jeito. A gente não trata e a gente decide resolver depois. Depois eu resolvo. Depois eu acerto, depois eu perdoo, depois eu peço perdão, depois eu pago essa dívida. Depois eu ouço de novo esse culto, depois eu pratico essa palavra, depois, é tudo depois. Mas transbordar é uma corrente sem fim, devemos transbordar todos os dias, porque oportunidade todo dia vem, e nós não podemos parar de derramar. Derramar no reino, derramar nas pessoas, até mesmo derramar em parentes que nós não queremos e não gostamos, mas você sabe que deve fazer. E o melhor lugar que uma pessoa pode estar é o lugar e na posição de dar. O primeiro que nos ensinou sobre sacrificar, ofertar e doar foi o Senhor Jesus. E foi naquela cruz. Eu acredito e tenho total convicção que até Jesus ir para aquela cruz, as pessoas elas tinham um padrão de amor. Você conhecia um padrão eu acredito que até Jesus mostrar e aparecer ao mundo e começar seu ministério, muitos acreditavam que o maior padrão de amor era o amor de uma mãe para um filho. Até vir Jesus e elevar esse padrão. Jesus nos elevou para um outro patamar. Jesus ressignificou o amor. Jesus se ressignificou a doação. Jesus ressignificou o sacrifício. Todos nós, quando nós tivermos uma dúvida e falarmos qual é o maior padrão sobre transbordar, sobre sacrificar, sobre doar, sobre amar, você já vai saber na ponta da língua, se ainda não sabe, que foi Jesus naquela cruz. Em 1 Timóteo 1,14 diz, o Senhor fez sua graça transbordar. A graça, através do Senhor, ela transbordou. E repita comigo, ela me encheu. Se a graça ela chegou na nossa vida para transbordar e não para chegar no limite, não para deixar no meio termo, ou de uma maneira, de um copo, se você pega um copo aqui, de um pouquinho mais vazio, ou de uma maneira um pouco mais mediana, mas o Senhor ele vem para transbordar a graça. Não há limite. E através do transbordar a graça na nossa vida, Ele nos enche de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos e temos um encontro com Deus, entendemos o que é o poder da graça, nós nos sentimos amados. E todo ser humano, mesmo
muitos ainda custam em bater nessa mesma tecla que não precisa ser amado, que não precisa se relacionar, que não precisa de um abraço, que não precisa de pessoas. Mas tudo é pessoas, nós lidamos com pessoas. A bispa falou ontem aqui nesse altar sobre a vasilha, e você tinha que pegar emprestado com vizinhos, e vizinho é pessoas. Nós precisamos trabalhar e saber que eu preciso viver uma vida que transborda, mas você não irá transbordar se feridas não forem fechadas. Está nesse altar aqui uma pessoa que tinha todo tipo de feridas. Por um tempo eu fui o filho pródigo mais novo, por outro tempo eu fui o mais velho. Por um tempo eu queria gastar tudo e acreditava que eu precisava conhecer, precisava ver. Por outro tempo eu tinha tudo, mas não sabia aproveitar. E aquele que aproveitava eu só sabia reclamar. E se você não sabe lidar com a questão de rejeição, se você não lida com as questões de orfandade, se você não perdoa, se você não vence, se você não ressignifica o amor do Pai, e eu falo para aqueles que são filhos e para aqueles que são pais, porque eu já falei aqui, e fiz um culto dos jovens, e dei um estudo de quase 2 horas aqui, falando somente de pai. Nós somos a introdução de Deus nessa terra. E você tem um poder sendo um mau pai, sendo um pai que não ajuda, que não ama, que não ensina, que não discipula. E o discípulo, você pode ter seguidor. Uma coisa é você ter seguidor. Jesus, quando foi para o endemoniado de Gadareno, ele curou, ele queria seguir, mas ele falou, não, você não vai seguir, você vai lá. Depois ele foi para Decápolis, virou um evangelista, e aonde tinha só desgraça, superabundou a graça. E aquele homem virou um evangelista, agora virou um seguidor. Mas quando você fala de discipular, de ensinar, de amar, de cuidar, você pode até falar, bispo, será que a posição de Josué, Moisés, a posição de Elias, Eliseu, havia um discipulado. Mas Jesus, ele elevou o padrão quando ele chegou, e ficou 3 anos e meio com 12 discípulos, ficando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e trabalhando os 5 sentidos daqueles discípulos. Para você discipular, você precisa viver, você precisa conviver. E através da vulnerabilidade do mestre, para ensinar para o seu discípulo, você cria essa conexão. Tem gente que quer seguidor, não quer discípulo. E muitas vezes a gente está criando seguidores e não discípulos, porque quando o discípulo, ele cresce mais, você vê a insegurança. Você vê que você não está criando pessoas livres, você está criando pessoas travadas. E quando nós temos a informação e transbordamos, nós precisamos criar pessoas livres. As últimas palavras de Jesus, em Mateus 28, foi: vão e façam discípulos. Ele não disse, vão e façam seguidores, vão e façam novos fiéis, vão e curam mais, vão e façam discípulos. Porque quanto mais nós fizermos discípulos, quanto mais nós nos doarmos, transbordarmos, viver e conviver, e amar, mais essas pessoas poderão criar novos discípulos, e mais a palavra vai sendo propagada, e mais o ID vai se achegando a todas as nações. Quem está me entendendo aqui? Graça e paz lhes sejam multiplicados, pelo pleno conhecimento de Deus em Jesus. Se nós não conhecermos Deus através de Jesus, a gente está criando um Deus próprio, e a gente não está recebendo essa graça. Quantos aqui já falaram, meu Deus, como é difícil essa pessoa em aprender? Mas o discipular, o amar, o transbordar começa dentro da sua casa.
Quem me conhece viu, ou já viu, ou presenciou, eu indo em trabalhos, evangelismos, vários trabalhos, sempre estão vendo meus filhos juntos. Porque mais do que eles ouvirem o que eu falo, eles precisam ver o que eu estou fazendo. Se eu perguntar para você o que mais tocou, o sermão de Jesus ou as ações de Jesus, quem pode me falar? As ações. As pessoas serão discípulas e irão entender Jesus através das suas ações. E os meus filhos precisam ver as minhas ações. Eles precisam ver que eu sou o mesmo, dentro de casa, fora de casa, na rua, na calçada. Eles precisam ver que eu sou a mesma pessoa e eu estou discipulando eles através dos 5 sentidos. Através do amor, através do transbordar, através da paciência, através da graça que eu já recebi. Eu tenho graça para discipular, eu tenho graça para ouvir, porque muitos, olha, uma coisa que eu tive na minha cabeça depois de um tempo, como eu não podia ter paciência com alguém, se Deus teve tanta paciência comigo e tantas vezes minha mãe teve paciência comigo. Quantas vezes ela parou, sentou e falou e conversou e me ouviu novamente e ouviu o mesmo problema. E eu muitas vezes ouvia, mas não entendia. Bispo, como assim? Você não compreende se você tem feridas. Quando você tem feridas, você não vive, você não compreende, você não enxerga. Você está tão ligado com aquilo que fizeram para você, aquilo que não te deram, não transbordaram, você não consegue ver mais nada, você só quer uma justiça que não existe. E você mesmo está fazendo e semeando injustiça. Se nós não pararmos e analisar que eu só vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim, quando eu que o Senhor fez a graça transbordar e me encheu de fé e de amor. Se eu não ser cheio dessa fé e desse amor de Cristo, se eu não perdoar, se eu não amar, se eu não ter paciência, eu nunca vou viver, eu nunca vou tocar, eu nunca vou entender o que o Senhor disse aqui em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. O Senhor, Ele fala que Ele veio para que nós venhamos a ter vida, e uma vida com abundância, mas Ele não fala daquele medo, o medo de desfrutar da vida. Por causa dos seus medos, por causa das nossas inseguranças, por causa dos nossos complexos, nós estamos tendo medo. O medo de desfrutar, o medo de tocar, o medo de transbordar, o medo de ser Jiré, Eliaquim, coluna, pilar da obra do Senhor. Não viva uma vida baseada no medo. Então uma pessoa que viveu uma vida baseada no medo e só fez besteira foi Jeroboão. Jeroboão fez o que fez porque não creu em Deus. E o problema de Jeroboão foi as inseguranças dele. Jeroboão tinha medo e se sentia pequeno, incapaz de estar naquela posição que foi Deus, repita comigo, Deus que colocou Jeroboão. Deus colocou Jeroboão. Jeroboão, ele pensou que precisava assegurar muitas coisas. E quando você vê em 1 Reis 12, Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Olha aqui, volta lá. O problema é isso, as conjecturas. Repita comigo, Jeroboão pensou. Repita comigo, eu não preciso pensar, eu preciso obedecer. Nós, por causa dos nossos pensamentos, e a gente sabe que o diabo trabalha nos nossos pensamentos, estamos criando um Deus, estamos criando opções, estamos criando plano B, estamos criando um tempo de procrastinação, um tempo de preguiça, nós estamos criando inimigos que não existem, nós criamos barreiras que não existem, em vez de criar pontes, estamos criando muros.
Jeroboão, através do seu medo, das suas conjecturas, das suas inseguranças, do seu pensamento que ele era o menor, ele era incapaz, que agora ele podia perder, então deixa eu tentar de alguma maneira. O que ele fez? 27. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão a lealdade ao Senhor deles. Era o Senhor que botou ele lá, mas era tanta insegurança, que ele agora criou um inimigo. E a pessoa ela é tão cega, para não dizer burra, que ele estava criando um inimigo, e sendo inimigo de Deus. Deus que deu isso. Quantas vezes você é colocado em posições altas, e por você não ter graça, ou melhor, você tem graça, mas você não tem a visão que Deus vai te dar, a graça necessária para essa situação. Ele, se te colocou lá, Ele te dá unção e financia o lugar que você está, a gente começa a agir na força da carne. Jeroboão começou a agir na força da carne. Novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Continua. 29. Mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan. Olha a loucura. Olha o que esse homem fez. Não precisava nada disso. Isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Olha a cegueira e a loucura. 32. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, criando cópias baratas. O diabo ruge como um leão, mas não é leão. As pessoas querem parecer e não ser, viver de imagem. O problema é que as feridas abertas, problemas com orfandade, situações mal resolvidas com pai e com mãe, cria situações como essa. A promoção antecipada está derrubando. Por quê? Porque você não tratou quando era para tratar. E muitas vezes Deus nos abençoa para você ser tratado. Tem gente que é promovido, aí é tratado através da bênção. Por quê? Porque agora vai precisar de ralar. Muito mais. Não está no tempo apropriado, agora está trocando a roda com o carro andando. O pneu furou e ele está tentando trocar e fazendo essa troca, essa modificação. Ofereceu sacrifícios no altar, ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que haviam feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. E 33. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, vontade própria, crendo naquilo que ele mesmo estava, as coisas mal resolvidas, eles estavam criando coisas através dessas feridas abertas, essa vontade de segurar a bênção de alguma maneira, prejudicando o povo, uma pessoa egoísta, uma pessoa cega, uma pessoa idólatra, imoral, destruiu o povo por causa que não tratou as suas inseguranças, as suas feridas. Assim ele instituiu uma festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Já vai para o 13 já. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras, e ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote, todo aquele que quisesse. Você está disposto? Então vem cá que eu vou te colocar. Somente para continuar mantendo algo nas aparências. Mesmo, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação. Vamos ler esse finalzinho. Que levou à sua queda e à sua eliminação
da face da terra. Quando a gente presencia tantas coisas como nós estamos presenciando, e vemos tantas coisas que Deus está fazendo, e já tivemos as nossas próprias experiências, e a gente vê um caso como o de Jeroboão, isso não mexe com você? Isso não te faz ficar alerta? Porque a gente quer que a nossa geração, os nossos filhos, pelo menos é o que eu creio, quando nós não temos ferida e nós queremos realmente uma geração forte, a gente quer que os nossos filhos sejam melhores que nós, que tenham resultados maiores, que sejam mais felizes, que não venha guerrear as guerras que nós estamos guerreando. Quem pensa assim? Mas será que está praticando? Você está dando condição para viver isso? Ou você está dando condição para a sua geração e a sua descendência ser eliminada da face da terra? Ele teve medo de perder e que o povo se voltasse. Mas Jesus nos ensina a vivermos uma vida baseada na coragem, não no medo. O Senhor, Ele dá o Espírito, Ele nos ensina a ser corajosos. O Senhor não derrama sobre nós um espírito do medo, mas um espírito da coragem. E a coragem vem para enfrentar situações, buscar a cura de feridas, situações que não estão resolvidas, mas precisa ser resolvidas sim. Temos que viver uma vida ao máximo. E quando começamos a viver essa vida que transborda, uma vida doadora, uma vida que ama, uma vida que perdoa, uma vida que ensina, nós desfrutamos uma vida com abundância. Essa vida que João 10:10, que o Senhor, Ele já liberou para nós. Mas nós precisamos crer. Vida abundante é para todo aquele que crê. Não existe um limite para Deus fazer na vida de uma pessoa que crê. Você precisa crer. E você precisa entregar e dar condições para Deus fazer na sua vida. Deus, Ele transborda bênçãos em nossa vida. E nos orienta que você deve também transbordar essas bênçãos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Se nós nos pararmos um pouco e mergulharmos profundamente lá no princípio, nós vamos entender que fomos feitos com perfeição, pureza e santidade. Quando você pega um recém-nascido é puro. Um recém-nascido, ele é ingênuo. E você vê um recém-nascido, aquele bebezinho, eu lembro dos dois, o João e Davi, eram tão lindos, e você vê que é tão frágil. E a comunicação dele é o choro. Você vê que quando a gente chega, é da mesma forma de um recém-nascido. A gente comunica através do choro, a gente vem pelo choro. E através do choro, o bebê ele come, através do choro, a fralda é trocada, através do choro, ele vai, descansa, ele dorme. Mas quando você vai crescendo, aquele bebê também vai crescendo, ele adquire uma outra linguagem. E você entende que Deus, Ele não responde choro e não responde necessidade, Ele responde fé. Uma fé madura, uma fé que está disposta a fazer tudo. Uma fé que está disposta a entregar tudo, para viver uma vida íntegra. Uma vida sem reserva, uma vida para transbordar. Você vê que agora, você não pode mais ser considerado um bebê ou um ignorante na fé. Muitas coisas não foram contabilizadas na nossa vida pelo tempo da ignorância. Mas nós não estamos mais nesse tempo. Nós ouvimos, nós vivenciamos, nós já experimentamos muitas coisas, nós já adquirimos experiência em muitas áreas da nossa vida. E o Senhor, Ele nos vem e nos traz essa palavra como um momento oportuno para resolver coisas na nossa vida.
O Senhor, Ele nos leva para áreas para resolvermos coisas em nossa vida. Uma palavra como essa, é como Jesus indo falar com a samaritana. A Bíblia diz aqui, no livro de João 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? A Samaria era o lugar dos rejeitados, ofendidos. E o Senhor, Ele precisava passar por lá. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade para nós resolvermos coisas em nossa vida. E lá em Samaria Ele encontrou uma mulher, a samaritana. E muitos já conhecem essa história. Quando nós lemos aqui, no 4:7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como o Senhor, sendo judeu? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E você vai entender um pouco mais por que não se davam bem. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água, é um poço fundo, onde posso conseguir essa água viva? Vamos para o 13. E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Água que samaritano bebe, água que o povo que ouve e não pratica bebe, sempre vai ter essa mesma sede. Feridas não resolvidas, situações não resolvidas, pedir perdão, buscar humildemente a vontade de Deus, buscar uma identidade em Deus. Se a gente vive essa busca, eu venho para a igreja, me sinto bem, ouço louvor, recebo Jesus novamente, porque muitas pessoas vêm, recebem e perdem de novo. Bispo, mas então nunca recebeu? Pode ser, não vou julgar. Mas quando você recebe Jesus, você recebe a cura. Você entende qual é o poder dessa água viva e você não sente mais sede. O problema é que Jesus nunca vai ter total controle do nosso coração se esse coração tiver deuses amargurados, situações que não foram resolvidas, perdões que não foram liberados. 14. Mas quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela estava achando que era algo natural, algo que a gente encontra em qualquer lugar. Água como essa vai exigir totalmente o esforço de dentro de nós e não o esforço do nosso braço. O esforço de ter uma percepção de achar um poço bom, ter o músculo de puxar água dos 150 metros de profundidade. O esforço que o Senhor pede para a gente parar de beber dessa água suja, essa água que nunca mata a sede, essa água pesada, é nos esforçarmos o nosso coração, é entender o que o Senhor está fazendo por nós, é pararmos de buscar a aprovação de um Deus que não precisa da aprovação. Tem pessoas que fazem para Deus, esquece que você não precisa fazer nada para o Senhor, você precisa entender o que Ele fez na cruz por você. As pessoas estão com tantas feridas por questões de orfandade, por causa de pai, que trata o pai terreno como o pai do céu. E acredita que eu preciso buscar uma aprovação, da mesma maneira que eu busquei uma aprovação para uma vida inteira. Eu mesmo. Eu busquei uma aprovação para uma vida inteira do meu pai e não tive essa aprovação. E eu não parava
de buscar essa aprovação, e eu não consegui essa aprovação. E por causa dessa ferida que foi aberta pela ausência da aprovação, eu não quis, e me fechei também para buscar a Deus. Porque se meu pai era assim, Deus também é igual. E Deus não é igual. Deus não se compara a nada que a gente conhece. Deus não funciona assim. Você não precisa fazer nada, Deus vai te amar do mesmo jeito. Mas para viver uma vida que agrade a Ele, você vai precisar conhecer a Ele. Você vai precisar nascer de novo. Mas você não nasce de novo se você não perdoa, se você não fecha as feridas, se você não entende que não é por religião, não vai ser pela força do braço, não vai ser assim. Dê-me essa água para que eu não tenha mais sede. Nem precisa voltar mais aqui para tirar essa água, me dê essa água. Eu quero essa água, eu vim aqui buscar essa água aqui hoje. Eu quero beber essa água, cadê a água aqui do meu propósito? Deus não quer que você venha tomar essa água, você recebe água financeira, água no teu casamento, água na tua saúde. Deus quer que você receba água do teu coração, porque aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nada vai precisar ser acrescentado quando a gente busca o reino de Deus, quando a gente entende sobre essa água. E ele disse, vá e chame o seu marido e volte. Jesus, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que mulher era essa, quais situações que o que ela estava vivendo. Ele já sabia de tudo. Mas você não recebe a água viva se você não recebe e não resolve feridas no teu passado. A gente não vive a plenitude, a vida abundante de Deus, se você não resolve o seu passado. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. É isso mesmo que você ouviu, já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Realmente é verdade. Realmente, nesse momento você falou a verdade. Você parou de viver mentiras. E é interessante que Jesus ele estava lá, como um cirurgião especialista em mudar corações. O momento com Jesus vale por 10, 15, 20 anos, por uma vida. E o momento que aquela mulher estava tendo com Jesus, ela estava enxergando quem realmente ela era. Qual é as feridas? Porque tem pessoas que não está tratando as feridas. E o que acontece? Está tentando na força do braço. Está passando por... Não, você pode pegar essa mulher e tal, pegando ela, já passou por 5 maridos e tinha mais um agora que não é o marido. Mas tem pessoas que está tratando da mesma maneira, já passou por 5, 10 trabalhos. Já passou por dívidas em cima de dívidas. Situações que não foram resolvidas. Problemas da saúde. Está tentando de todas as maneiras, se esforçando de todas as formas, tentando de todos os tipos de técnicas, de instruções, de especialistas. Mas quando a gente resolve os nossos problemas internos, sobre o dar, o transbordar, sobre o conhecer, porque o Senhor estava levando ela a se enxergar e ver que essa situação estava fazendo somente ela trocar de marido, mas ela nunca ficava em nada. Era uma pessoa que pulava por situações, mas nunca viveu, nunca teve algo concreto. Você às vezes está me ouvindo agora e está se vendo na mesma situação que essa samaritana. Nunca teve algo concreto. Já passou por vários trabalhos, já abriu várias empresas, já tentou em vários casamentos, já tem filhos para todo lado, já passou e tomou todo tipo de medicamento, já assim tem uma lista de situações que não foram resolvidas. Mas o Senhor nos mostra e nos chama para refletir nessa passagem, enxergar
que se você resolver as questões internas, muitas vezes essa rejeição, esse sentimento de rejeição, esses bloqueios, quando você pega as situações com pai e com mãe, você começa a enxergar muitas coisas. E você vê que a maioria teve problema com o pai, mas também tem muita gente que teve problema com mãe. E a falta do relacionamento, do perdão com a mãe, gera também a falta de se relacionar com pessoas. O pai, ele trabalha e ele é mais ligado ao desempenho, à performance. Automaticamente, quando você não tem, e você tem mágoas e feridas com o pai, você é uma pessoa que larga muita coisa, uma pessoa que não desenvolve nenhum trabalho, uma pessoa que não avança, não consegue se relacionar com Deus. Mas quando você pega umas situações ligadas com a mãe, você vê pessoas que não se relacionam com pessoas, não conhece, não gosta de tocar, não gosta de abraçar, não consegue ter uma convivência. E nós precisamos olhar que não é normal isso aqui. E Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida completa. Deus, Ele quer que a gente realmente tenha vida. E nós não vamos ter vida se nós não resolvermos as nossas questões com Deus. Se nós não resolvermos e nos relacionarmos mais profundamente, não começarmos a obedecer ao que o Espírito diz. O Espírito está mostrando muita coisa. Eu tenho certeza que você está ouvindo agora, e você está sentindo, olha, eu preciso fazer isso aqui. Realmente Deus está me direcionando para eu resolver essa situação que está há anos aí na minha vida. Portas que estão abertas como a bispa, ainda estava falando ontem, quantas portas estão abertas na nossa vida? E se nós fecharmos essas portas, nós receberemos bênçãos, nós receberemos milagres, nós vamos parar de viver por migalhas. Deus, Ele quer uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. Disse a mulher, o homem com que agora vive não é seu marido, que você acabou de dizer. Disse a mulher, o Senhor, vejo que é profeta. Jesus declarou, creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. É interessante que tem gente que conhece a palavra, mas vive uma vida que nunca conheceu realmente. A gente ouve falar de Deus, a gente vê milagres na TV, a gente vê milagres por testemunho, a gente ouve testemunhos nos programas, mas parece que Ele está longe de nós. Quando nós tiramos as barreiras, os muros que nós mesmos criamos, a gente começa a se aproximar de Deus, e a gente começa a conhecer a Deus, e a gente começa a viver as bênçãos que Deus separou para nós. Vocês adoram o que não conhecem, só existe um Deus, e a palavra é para todos. A mensagem é para todos, a unção é para todos, mas infelizmente muitos não vão viver isso aqui, mas está liberado para todos. Há uma vida plena, a vida com abundância. O Senhor, Ele veio para nos dar uma vida, e através dessa vida, através da cruz, a gente recebe graça e favor para vencer qualquer situação na nossa vida. Hoje você entende que Deus não responde choro, mas à medida que nossa vida é influenciada, e muitas vezes a cultura do mundo, nos distanciamos do que realmente fomos criados. Deus nos criou perfeitos, mas fomos deformados e influenciados por coisas que distorcem a imagem de Deus. Não encontramos contradições na palavra de Deus. Jesus, Ele é a verdade. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a única verdade.
A palavra diz em Romanos 11:36 que, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Muitos esperavam que Jesus atuasse como um general de guerra, e na verdade, a guerra dele foi a guerra de princípios e valores. A nossa guerra será através do estabelecer os princípios e valores do reino. Porque o Senhor quer que nós venhamos guerrear essa guerra interna. A guerra é uma guerra que é muito difícil, mas o Senhor nos dá graça. Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso que é o intangível, através de nós entendermos o que é intangível, vai nos levar para tudo aquilo que é tangível. Quando você entende o que Deus quer de nós, quando você entende o que Deus quer de você, quando você enxerga o que o Espírito está te direcionando para a sua vida, quando você entende que você tem graça e favor para resolver qualquer pendência, resolver o teu passado, consertar o teu presente para você ter um futuro, você começa a viver e tocar no intangível, naquilo que não é material se tornando material, aquilo que até então era invisível se tornando visível. Os valores e princípios foram o que Jesus nos trouxe e nos ensinou. Nós somos feitos perfeitos. E de forma incrível e especial, fora do comum, quando você lê em Salmo 139, nós vemos as maravilhas. Quando você vê os primeiros versículos já, você vê que o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. É um relacionamento que nós temos. O Senhor Ele nos trabalha de dentro para fora. E a religião, valores e princípios, uma mentalidade contrária à palavra de Deus, preocupações, medos, inseguranças, são formações que deformam o nosso caráter. Quando cremos em Jesus, e à medida que lemos e cremos, nós começamos a fazer o caminho de volta. E começamos a voltar para aquilo que realmente fomos criados. E consequentemente a nossa mentalidade vai mudando, os bloqueios vão sendo tirados. E a única maneira que eu entendi, e eu comecei a praticar na minha vida, e eu vi que funciona. Bispo, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que uma coisa é você ouvir, outra coisa é você praticar, outra coisa é você se forçar, é se esforçar. Você precisa se esforçar para que isso aconteça. Hoje o João não estava muito afim de ler a Bíblia de manhã. E ele começou a enrolar, deixava a Bíblia ali, voltava, deixava a Bíblia, não queria ler. Eu chamei ele, senta aqui do meu lado e vamos ler. Eu não estava lendo a mesma coisa que ele. Ele estava em Marcos, eu estava em outro livro, mas ele sabia que eu estava do lado dele. E aquilo fez ele continuar. E o momento que ele parava ali e se desfocava por alguma coisa, eu falava, não, foca. Foca porque esse é o momento da leitura da palavra. O problema é que muito crente não entende os momentos e os tempos, o tempo certo de cada coisa. Está aqui na igreja ouvindo a palavra, mas está pensando no trabalho, está pensando em dívida, está pensando no problema, está pensando na esposa, está pensando no marido, está pensando no filho, não está vivendo isso aqui. O problema é que muitos ficam reclamando do trabalho, porque quando chega no trabalho, não foca no trabalho. Não se torna o melhor naquilo que faz. O problema é que quando está junto com a sua família, não está vivendo aquilo. Está com o celular na mão, está com a TV ligada, está procurando alguma coisa para fazer, está querendo fugir daquilo que é para você fazer. E aquilo eu falei para ele, o momento é de ler a palavra. E aquele foi lendo. E ele finalizou o livro de Marcos, já foi para o livro de Lucas, e estava feliz, e estava todo animado. O Senhor, Ele está do nosso lado todo momento. O problema é que as nossas inseguranças acham que muitas vezes a gente está sozinho, a gente está desamparado.
você não tem graça e favor, você começa a pensar como Jeroboão pensou, e através desses pensamentos, porque princípios e valores certos não estão estabelecidos no seu coração, está faltando convicção, está faltando princípio, está faltando valor certo, está faltando identidade em Cristo Jesus, é que a gente vive uma vida insegura, uma vida que larga tudo que começa, uma vida que quanto mais larga, mais frustrado fico, mais frustrado ou frustrada fica, mais insegura ou inseguro. Mas para você viver essa vida, você tem que vir aqui para João 1:8 e entender o que a palavra de Deus está dizendo. Tem muita coisa que entrou através de repetição, mas também tem como sair através de repetição. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, não é somente falar. Esses dias eu levantei, e o meu filho estava saindo antes de sair para a escola, eu falei, olha para o espelho. E estavam nós três na frente do espelho, eu falei, eu sou forte. Eles falaram, eu sou forte, eu sou corajoso, hoje vou ter o melhor dia da minha vida, hoje eu vou crescer, vou evoluir. E foi declarando declarações, palavras positivas, palavras que levantam, porque a língua tem o poder de te levar para a vida ou te levar para a morte. Mas a palavra, não deixe de falar, não é somente falar, mas meditar, porque você precisa falar, você precisa meditar, e aquilo entrando como uma verdade absoluta no seu coração. Meditando de dia e de noite, quer dizer o quê? Não adianta você vir aqui meditar esse horário na palavra, e amanhã de manhã você está meditando em outra coisa, está meditando em notícias mentirosas, está meditando em coisas que vão te levar para longe de Deus. Você precisa meditar de manhã, meditar de tarde, meditar de noite, meditar de madrugada. Se quiser, na quinta de guerra, às 2h da manhã, relacionamento com Deus. Você medita até aquilo não ter mais nenhuma mentira para te guiar. Porque mentiras, verdades mentirosas te levam a uma vida mentirosa. Verdades verdadeiras te levam a uma vida verdadeira, te leva para resultados verdadeiros, te leva para uma realidade. Não é viver por imagem, é viver verdadeiramente daquilo que o Senhor fez por você, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Quem quer ter uma família abençoada? Quem quer ter alegria de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, toda hora, 24 horas por dia? Então você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que começar uma vida que transborda. Uma vida que é derramada, não somente no reino de Deus, mas na vida das pessoas. Meditando e colocando essas verdades. Primeiro tornamos grandes por dentro, depois transbordamos as grandezas por fora. Limpando toda a sujeira mental. Limpando todas as mentiras que o diabo colocou na sua cabeça. É interessante que depois que eu tive um encontro com Deus, eu conheci esse Deus maravilhoso, amoroso que Ele é. Mas às vezes você fica naquela coisa ainda, você está na transição, e ainda tem coisas que vêm na tua cabeça e você ainda tem que trabalhar, e você fala, não, isso não é verdade. Aí tem coisas, se você deixa ela entrar, ela já te toma. Por quê? Porque se o meu pai me validava, mas meu pai não me validava, mas minha mãe validava, é mais fácil você acreditar na mentira. Sabe por quê? Porque o diabo te coloca, o diabo é como 2 contra 1. Você tem mais um afirmando que você não é. Você tem mais um batendo o prego todo dia, o martelo em cima do prego, falando as mentiras que você
as mentiras da sua cabeça e você fazendo acreditar nessas mentiras, e através dessas mentiras você vai tendo uma vida frustrada. E quando você conhece a Deus, você vê que realmente não é verdade. Você vê que as palavras desse livro é real. E quando você medita e você cumpre, você começa a ser bem-sucedido. Você começa a ter prosperidade na sua casa, prosperidade no casamento, prosperidade no emocional, prosperidade no financeiro. Quando a gente decide transbordar, quando a gente decide atirar tudo aquilo que atrasava a minha vida e colocar aquilo que vai acelerar a minha vida, que vai esticar cada vez mais resultados positivos na minha vida. A palavra do Senhor desconstrói os padrões do mundo, que são completamente diferentes do que os padrões do reino. E temos que voltar para o princípio. Deus não é escravo. Repita comigo, Deus não é escravo. Não vive com medo. Não é travado. Não é bloqueado. Deus não é emocional. Se você sabe disso, e sabe que o seu Deus não é travado, não é emocional, não guarda rancor, o que está faltando? Você acreditar, você ler mais essa palavra, e voltarmos para esse princípio, do que como deveríamos ser, desde a criação, para ter resultados poderosos. O Senhor não tem espírito de orgulho, mesquinharia, inveja, ingratidão, todos esses sentimentos miseráveis que é o diabo que coloca no nosso coração. Se você tem a verdade no seu coração, esses sentimentos não entram. E você sabe reconhecer quem tem esses sentimentos. E você sabe evitar andar com pessoas que têm estes sentimentos. E você começa a ter o discernimento daquele que tem estes sentimentos. E você começa o quê? A ser um instrumento de mudança e transformação para pessoas que possuem estes sentimentos. E você começa a transbordar nas pessoas que não conhecem a Deus ainda. E você começa a ser esse instrumento. E você começa a ser essa pessoa que derrama, essa pessoa que transborda, essa pessoa que ama, essa pessoa que discipula, essa pessoa que ama realmente transbordar no reino, ama transbordar na vida das pessoas. O mal, ele só derrama o ódio, rouba o tempo, a energia, a visão. O diabo, ele te rouba o seu entendimento. O diabo te distrai. O diabo coloca mentiras na sua cabeça. O diabo tenta buscar que você desce com essas mentiras para o seu coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Se você não guarda o seu coração, você está sendo guiado por mentiras, guiado por ofensas, guiado por uma vida de rejeição. O Senhor não te trouxe aqui para isso. Essa palavra é para mostrar que o Senhor está passando por Samaria, e Ele está passando por causa de você, e Ele quer ter um encontro com você, porque tem coisas que você acreditou e tem coisas que você adorou sem conhecer, mas Ele está te dando um entendimento e está tirando escamas da tua visão para te mostrar que isto é mentira. E para você viver o melhor ano, o melhor mês de fevereiro da sua vida, o melhor ano da sua vida, você precisa rejeitar estas mentiras. Você precisa encerrar esse tempo. Você precisa parar de tomar água do poço e voltar e começar a tomar água da vida, água que Jesus fornece, água que você toma uma vez e não sente mais sede. Quem quer tomar uma água que você nunca mais vai voltar a ter sede de nada? Bispo, mas eu já tomei. Ainda toma? Quando você vê alguém, você está agindo como Jesus? Entrando em lugares e parando, e mesmo não gostando, você fazendo como Jesus? Será que você está transformando como Jesus transformou as pessoas? Será que você teria essa disposição para você discipular uma pessoa? Para você parar em um lugar e pregar para essa pessoa? Para você até mesmo
dedicar um tempo maior para os seus filhos, um tempo maior na sua empresa, um tempo maior com o Senhor, parando essa correria e começando a entender que o Senhor, Ele quer um relacionamento, Ele quer que a gente venha nos conectarmos com Ele, Ele quer que você se conecte com, Ele quer que nós venhamos a nos conectar com Deus. Você precisa ficar na posição do vulnerável. A gente não sabe tudo. Eu por muito tempo achei que eu sabia tudo, eu vi que não sabia nada. E quanto mais você acha que você sabe tudo, mais você não sabe nada. Quanto mais você acha que é isso mesmo, Deus só pode me entregar isso, mais você está vivendo nada. Quanto mais você acha que está completo, mais você está incompleto. Quanto mais você acha que você está curado, mais você está doente. Quanto mais a gente acredita que é autossuficiente, mais a gente precisa depender de Deus. Deus, Ele vem para nos preencher, para nos colocar debaixo das tuas asas e nos levar para lugares altos. A gente está indo para o quarto jejum, e esse é o momento que a gente vê a diferenciação. Quando você coloca ali em Isaías 40, você vê que aqueles que são águias, quando você pega lá em Isaías 40, 28, 29, 30, você vê que aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças e voam alta como águia. E eu vi uma história que eu fiquei muito surpreso, eu falei, meu Deus, será que é verdade? Aí dei um Google ali, comecei a ler e comecei a ver realmente que é verdade. Que a única ave que se atreve a pousar, provocar a cabeça de águia é o corvo. O corvo ele desce, o corvo ele fica na cabeça da águia, e o corvo fica lá, provocando, batendo, machucando. E a águia não para naquele momento. Ela não para discutir, ela não para brigar, ela não para para perder tempo com o corvo. A única coisa que a águia faz, ela voa cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E os pulmões do corvo não é dilatado, mas o da águia é. O pulmão do corvo é pequeno e o corvo começa a cair, aqueles corvos começam a cair e não aguentam a altura. Tem gente que está parando para ouvir corvo, tem gente que está perdendo tempo com corvo, e Deus te chamou para ser águia, Deus te chamou para você voar alto, Deus te chamou para você ir para a altura, Deus te chamou para você renovar suas forças. Porque esse é o momento que a gente vê quem é águia, porque a águia tem resiliência, a águia tem persistência, a águia tem continuismo. Você pode estar 2 animais, 2 aves naquele céu, mas nenhum se alimenta da mesma coisa. Nenhum é igual, parece que é igual, até parece que a cor é igual, mas não é igual. Porque aquele que tem Deus tem pulmão dilatado. E começa a subir cada vez mais alto. E começa a aguentar essa 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana. E vê que quando viu o ano passou. Quando viu foi o melhor ano da vida. Porque decidiu crescer. Se aprofundar em Deus. Decidiu limpar os corações. Decidiu transbordar mais na vida do próximo. Decidiu transbordar mais no reino de Deus. Fala, eu sou águia. E quanto mais corvos tentarem me parar, mais eu vou subir, mais eu vou me aprofundar em Deus, mais eu vou falar as palavras desse livro e meditar neles e cumprir fielmente aquilo que é me proposto, porque somente assim meus caminhos prosperarão e eu serei bem-sucedido. Sim ou não? Você crê? Então se coloque de pé, por gentileza. Você acredita que a sua mentalidade de servir,
Você acredita que a sua mentalidade é de transbordar? No livro de Mateus 23:11 diz: o mais importante dentre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Quanto mais você se posicionar na posição de servo, mais Deus vai te exaltar. Quanto mais você transbordar, mais Deus vai te exaltar, mais Deus vai te elevar, mais você vai viver o melhor tempo da tua vida. Se está faltando força, o Senhor fala: aquele que espera no Senhor renova suas forças. Ele está aqui para renovar suas forças. Ele está aqui para te dar um impulso, para você ter esse pulmão dilatado e voar cada vez mais alto, e transbordar cada vez mais. Deus quer que você transborde. Deus quer que você viva uma vida doadora, uma vida que serve, uma vida que se derrama aos pés de Cristo. Porque é dessa maneira que a gente vai ter. Porque quem quer ser o menor, aquele que decide ser pequeno para Deus, o Senhor coloca grande perante as nações. Eu quero que nesse momento você busque dentro de você situações que não foram resolvidas ainda. Eu falei com pessoas recentemente, pessoas que não têm ódio, raiva do pai. E eu falei para ela: quanto mais você alimenta esse ódio, mais você se afasta de Deus. A gente precisa parar de alimentar coisas que nos matam. Tem coisa que está nos matando. Porque se eu estou ficando distante de Deus, eu estou ficando perto do diabo. E o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. E se Deus não é o meu Deus, não tem outra opção. Deus precisa ser seu Deus. Decida hoje perdoar. Decida hoje perdoar. Decida hoje perdoar. Decida hoje resolver essas pendências. Decida hoje uma vida com Cristo. Você se limpar plenamente. Nós não vamos transbordar se a gente não conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer esse Pai. Você precisa receber o amor do Pai na tua vida. Nós temos que ser pessoas livres em Jesus. Fala com Deus nesse momento, feche seus olhos. Peça para Deus para Ele te ajudar. Eu não consegui sozinho. Eu tive ajuda. E se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você precisa de auxílio, procure auxílio. Se você fala: bispo, é porque está difícil, mas eu não quero tomar essa decisão. Tome uma decisão, porque a falta da decisão já é uma decisão. E você está decidindo ter um ano muito menor do que você poderia ter. Deus quer que você tenha o melhor mês, o melhor ano da sua vida. Mas você precisa se autogovernar e decidir hoje ser uma fonte de vida. Fala com Deus. Volte a respirar.
Mantenha seus olhos fechados. Você precisa buscar ser livre. Aqueles que decidem ser livres se tornam um instrumento que começa a libertar outras pessoas. Deus, Ele nunca deixa por isso mesmo um curado, um livre. Ele te dá uma informação, Ele te dá graça, Ele te dá autoridade para você libertar outras pessoas que estão sendo escravizadas pelo mundo. Conhecer a verdade é vital, porque somente assim você vai dizer não para as mentiras do mundo. Quantas pessoas estão escravizadas pelas mentiras? Você não vai conseguir, você não é capaz, ninguém te ama. Quantas mentiras já passou pela sua cabeça? Quantas mentiras ainda está no seu coração? Saiba que Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele está trazendo essa mensagem hoje para colocar um ponto final em coisas que estão escravizando a sua vida. Decida hoje. Você precisa primeiro transbordar dentro de você, para depois você transbordar fora. Jesus disse: não se engane. Não se deixe enganar. Tem muita coisa que nos engana. Tem muita coisa que chega em nós e a gente vem com essa cabeça e acredita que tem um controle sobre aquilo, que está tudo bem. Já falei com pessoas que tiveram esse mesmo discurso, mas não é o que ela fala, mas os resultados que ela tem. Você pode falar muita coisa, mas não é o que você diz, é os frutos que você produz. Se você não acreditar na verdade, você vai estar produzindo frutos mentirosos. Mas se você crê na verdade, você produz frutos da verdade. Você pode falar muitas coisas, mas será que você está sendo guiado pela verdade? Totalmente é verdade. Nós identificamos sempre pessoas que têm uma mente próspera, abundante, através da capacidade dela dar, através da generosidade. Toda pessoa que transborda, toda pessoa doadora é uma pessoa generosa, e toda pessoa generosa é uma pessoa doadora, é uma pessoa que transborda. Se você não transbordar, se você não ser generoso, você não tem mente próspera. E o Senhor vem para nos dar uma mente próspera. Uma mente que nós fazemos com aquilo que temos. Bispo, mas eu tenho pouco. Eu posso te falar vários casos de pessoas que têm pouco, e no pouco está sendo fiel, e no muito Deus está colocando. Em Mateus 25 diz: foste fiel no pouco, e no muito eu colocarei. Você precisa usar o que você tem. Eu já tomei decisões corajosas na minha vida, me obrigando a ser generoso, mesmo minha mente ainda não está entendendo. Aquela mente muitas vezes cauterizada, eu falei, eu vou descauterizar, quebrar essa cauterização mental da miséria, através do transbordar. É com medo, é no desespero, mas eu vou transbordar. Eu não sei como será, mas se Deus mandou, eu vou obedecer. Uma mente que é obediente é uma mente que começa através de meditar, de falar, de agir, de cumprir, transformando a sua mente em uma mente próspera. Faça, mesmo ela estando cauterizada, se force a ter essa mente abundante. Deus te chamou aqui para ter uma mente abundante. Deus não quer que você viva mais essa vida. Deus está passando por Samaria, e Ele quer que, através desse portal,
desse momento oportuno, nós venhamos a viver uma vida próspera, uma vida poderosa. Busque essa mente próspera. A prosperidade tem a ver com generosidade. E quanto mais você transbordar, mais você vai prosperar. Nós precisamos prosperar. Prosperar em Deus. Você precisa se forçar e decidir hoje: eu não sairei dessa reunião do mesmo jeito, com essa mesma mentalidade, com estas mesmas desculpas e justificativas. Eu não sou mais assim. Fala agora com Deus. Fala: eu não sou mais assim. Eu não vou ter mais essa mente miserável. Eu não vou ser mais mesquinho. Eu não vou ser essa pessoa que guarda rancor, que guarda ódio, que guarda raiva. Essa mente miserável, essa mente que pode ser até mesmo aquela mente que foi ensinado por pai, por vô, por bisavô. Mas hoje eu vou decidir hoje virar esta página na minha vida. Fala com Deus, porque Deus, Ele quer abençoar pessoas. Deus, Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você encerre essa mentalidade hoje, esses pensamentos, esses sentimentos que está fazendo você ir para um poço que muitas vezes só está tirando água, está se esforçando, mas não tem resultado nenhum. Vive sentindo sede, vive perdido, vive alienado, vive frustrado. Deus não quer mais que você viva essa vida frustrada. Ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida de gratidão, uma vida você enxergando que a gratidão é cada vez mais você ver e enxergar que você tem muito mais do que você precisa. Essa vida abundante, essa mente abundante, esse coração abundante, obras abundantes. Pega o seu propósito nesse momento. Decida hoje e faça um voto com o Senhor. Tome uma decisão. O propósito que está na sua mão, ele vai se cumprir quando você tiver uma mente próspera, uma mente doadora, uma mente generosa, uma mente que transborda. Uma decisão que você tomar, você nunca mais vai sentir essa sede insaciável, que nunca para de secar sua língua. Toda vez precisa de algo para molhar, toda vez procura alguma coisa, toda vez fica correndo atrás de coisas, ao invés de parar e enxergar: eu só preciso de uma coisa, o Senhor. Meu Deus, nós oramos nesse momento. Eu quero, meu Pai, que o Senhor visite a cada um, Senhor, e que hoje, meu Pai, mentes prósperas, meu Pai, pessoas que irão transbordar, mentalidade generosa, meu Pai, que o Senhor possa derramar meu Pai, sobre todos nós, sobre aquele que busca, aquele que crê, aquele, meu Deus, que tem sede do Senhor, essa mentalidade próspera. E que hoje, meu Pai, o Senhor mostre para ela que a decisão que ela tomar vai ser um portal, vai ser o início de um novo tempo, vai ser, meu Pai, uma virada de chave, o início de um novo ciclo, meu Pai, na vida dela. E que o Senhor, meu Pai, derrame sobre ela essa mente, essa visão, essa coragem, meu Pai, esta coragem, é que ela viva e se torne esta pessoa próspera, mentalidade próspera, que através, meu Pai, desta palavra, mentes, decisões, escolhas sejam tomadas, mentes renovadas, corações sejam trocados, meu Pai, e que através de decisões,
o Senhor venha materializar e concretizar tudo aquilo que ela está buscando, ela está pedindo, meu Deus. Eu consagro a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os seus propósitos, que aquilo que você está pedindo venha se concretizar, que aquilo que ainda é intangível venha se tornar tangível na sua vida, que você viva, que você toque, que você pise, que você dê passos de fé e confie na operação de Deus na tua vida. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, e consagro, meu Deus, e que nós venhamos, meu Pai, a partir desta segunda-feira, meu Pai, dia 6 de fevereiro, começar o melhor tempo, o melhor ano, o melhor mês das nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, não nos deixe esquecer desta palavra, e que ainda, meu Deus, possamos buscar, Senhor, estas mudanças, meu Pai, porque não é só, meu Pai, ouvir e deixar entrar, o momento é de cumprir fielmente, meu Pai. E se o Senhor nos colocou algo no nosso coração, o Senhor nos dá graça, e a sua graça nos preenche, a sua graça, meu Pai, como o Senhor ainda disse, meu Deus, o Senhor fez a sua graça transbordar, e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Que isso, meu Pai, venha ser derramado sobre nós, e que nós venhamos transbordar, meu Pai, e nos encher não somente a nós, mas buscarmos o preencher as pessoas com este poder, com esta graça, essa autoridade que recebemos. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa mensagem, meu Deus. E que a mentalidade, meu Pai, seja alterada hoje. Que mentes sejam alteradas. Que mentes foram aqui renovadas. Eu creio mentes que foram renovadas. E que vai sair, meu Deus, com uma mentalidade, meu Pai, próspera. Transbordando, doando, sendo generosos, meu Pai. Generosos, meu Deus. Sim, meu Deus. Eu creio e agradeço, meu Deus, tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer. Continue falando conosco, nos usando e nos ajudando em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.